Agora, Wagner, tem muita gente que quer tratar o pasto, mas quer resultado rápido demais. Então vai com muita sede ao pote, fazendo várias coisas, implementando várias técnicas ao mesmo tempo, mas o mais importante do que esse resultado rápido é ter um resultado sustentável, ou seja, ter pasto bom o ano inteiro, na seca, nas águas e dobrar a rentabilidade. Explica pra gente, se você tem exemplos práticos, desse pessoal que vai com muita sede ao pote e mete os pés pelas mãos, implementando um monte de coisa, daquele que faz tudo no seu devido tempo e vai tendo uma pastagem sustentável. Ô Lília, veja bem, tudo tem um tempo agronômico para acontecer. Nós temos época das águas e época da seca. Nas épocas das águas, tem determinadas lições de casa que a gente tem que fazer na fazenda, tá? Em relação ao pasto. Na época da seca também. E a própria planta, para ela, por exemplo, você aplica um adubo no pasto. Aquele adubo, ele vai cair sobre o solo, tem que vir a chuva tem que dissolver o adubo, esse adubo penetra na terra, ele caminha na terra, ele vai entrar em contato com a raiz vai absorver esses nutrientes, vai levar por toda a planta e vai transformar esses nutrientes que ela levou para dentro da planta em crescimento vegetativo, em massa. Tá? Então isso demanda um tempo para a pastagem reagir. E existem diversos fatores no meio dessa trajetória que podem interferir. Por exemplo, um fator climático pode atrapalhar, um fator de temperatura pode atrapalhar, um fator do estágio químico que se encontra o solo, do estágio de desenvolvimento, do nível de estresse que a pastagem se encontra. Então, isso é uma somatória de barreiras. Isso pode ser rápido e dá muito certo, como também isso pode ser lento e demorar bastante. Então, isso depende muito de como está a pastagem para ela acelerar e para ela entregar um bom resultado. Mas, de qualquer forma, independentemente do estado da pastagem, nenhum pecuarista deve atropelar os processos. Sim. Tudo tem uma ordem. O que acontece muitas vezes, Lília? Eu já comentei isso várias vezes. Quando o preço da arroba está subindo, o pecuarista ele fica todo empolgado e ele quer arrumar a fazenda. Na hora que, por algum motivo de mercado, o preço para de subir e começa a cair, o pecuarista, no automático, ele para tudo. Ele suspende. São poucos os pecuaristas que continuam aquele processo de arrumar a fazenda. Uma fazenda, Lília, você não arruma ela em 1 ano, 2 anos. Nem 3. Muitas vezes vai mais de 5 anos. 5 anos, Lília, significa quase que o período de alta completo, com alta e baixa. Então, o que acontece? O pecuarista que interrompe o processo de melhoria, de organização da fazenda dele, ele interrompe, aí aquilo volta para trás. Todo aquele processo volta a um retrocesso. E aí ele perde o bonde da história. O pecuarista, ele deve traçar uma meta, um objetivo de arrumar a fazenda dele ao longo do tempo. Pode ser mais rápido ou mais devagar, mas não pode interromper, não pode ter retrocesso. O que vai acontecer, Lília? Em um determinado momento da história, a hora que a semente, o preço da arroba estiver em alta, ele vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Porque a fazenda dele está preparada para intensificar e para dar resultado, entregar resultado para ele. Então, esse é o bom pecuarista, esse é o pecuarista que ele é proativo nas situações de mercado, ele se prepara, ele pode estar num período descendente, num período de queda de preço,
ele já se prepara para o próximo. Pode estar num período de alta, ele não vai conseguir usufruir totalmente no período, naquela alta, mas depois vem baixa, mas na outra alta ele vai estar preparado. E até o período de queda, Lília, quando a fazenda está preparada, o período de queda se torna um passo de dança, uma oportunidade para se ganhar dinheiro. Porque tem muita gente que quando chega na crise se desespera, vende o gado e vende às vezes barato, ele não tem condição de arcar, ele para tudo e aí você tem a oportunidade às vezes de comprar o gado num preço bom e vendê-lo numa época melhor ainda. Então, ou seja, em época de crise, ele tem que ter cautela, ele não pode se desesperar. Você já ouviu aquele ditado? É na crise que se cresce. Nós temos que fazer dos momentos de queda um passo de dança. Nós temos que fazer dos nossos momentos, das nossas pontes, dos nossos medos, uma ponte. Nós temos que fazer dos nossos sonhos uma escada. E da procura nossa de sucesso, um encontro. Que lindo isso. Gostei. Mas, Wagner, eu vou fazer o papel aqui da chata mesmo, olhando pelo olhar, pela perspectiva daquele pecuarista, às vezes marrento, com todo carinho, tá, gente? Fala assim, mas como? Eu não tenho dinheiro, não tem como continuar isso. Vamos lá. O que é não ganhar dinheiro? É o erro. É incorrer numa sequência de erros. Outra coisa, pecuarista, se ele não ganha dinheiro, ele está administrando mal os lucros dele, as margens dele. O pecuarista, existe período de alta, nós já falamos, período de alta e período de baixa. Toda vez, o pecuarista ele tem que ter o seu custo de produção anotado. Todo mundo tem que trabalhar em cima de um custo de produção. Ou seja, eu tenho meu ganho mensal, você tem o seu. Se nós dois começarmos a gastar mais do que a gente ganha, sabe o que acontece? Vamos quebrar. Em algum momento nós vamos quebrar. Agora, se a gente gastar uma parte do que a gente ganha e deixar uma outra guardada para reinvestimento no nosso negócio, nós sempre vamos ganhar dinheiro, Lília. E agora, você chega para o pecuarista e pergunta, quanto custa a sua arroba? A grande maioria deles vai chutar. Não tem esse número. Ele acha que é tanto. E outra coisa, quando a gente estabelece um preço médio, esse médio tem que ser pelo menos 10 anos. Se tudo que tem, olha, o Brasil é um país extremamente complicado para o empresário. Extremamente complicado. Mas o empresário que ele conduz a sua atividade, seja ele um pipoqueiro ou um grande pecuarista, e ele tiver o custo de produção da pipoca ou do boi dele, ele vai crescer. Então, o que acontece? O pecuarista, ele não anota, o pecuarista não faz um controle de gastos, o pecuarista não guarda, não olha para trás, não faz um retrospecto de como foi o ano, do que ele ganhou, e muito menos estabelece um preço médio de 10 anos. Se ele estabelecesse um preço médio de 10 anos, ele ia falar, olha, eu posso gastar até aqui. Nas épocas que o preço está em baixa, ele administra, ele gerencia o negócio dele. E nas épocas das vacas gordas, o preço de alta, ele surfa.